Olá, meus amores do segundo ano, como vocês estão? Está começando agora o nosso vídeo de história, onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os europeus, tá bom? E aí, tia Carla gostaria de pedir que vocês pegassem o nosso livro de história e abrissem na página 56, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os europeus. Esse grupo, né? Essa etnia que veio para o nosso país no período da colonização. Tudo bem? Então vamos lá. Os europeus, tá? Livro de história, abrindo na página 56, tá? Para acompanhar a tia. Os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de riquezas. Então, quando os europeus aqui chegaram, os portugueses aqui chegaram, eles estavam em busca de riqueza nesse novo território, nesse lugar que foi descoberto. Então, eles queriam riquezas, coisas que eles pudessem lucrar. Vieram em caravelas e construíram várias coisas, fortalezas, engenhos, vilas, etc. Quando chegaram aqui, os europeus encontraram os indígenas que já habitavam nossas terras. Então, o Brasil, ele não era inabitável. Não foi os portugueses que habitaram o Brasil, porque aqui já existiam os indígenas, os grupos indígenas que estavam aqui e que habitavam a região, tá? Expulsaram os indígenas das terras e exploraram as riquezas que aqui existiam, levando-as para a Europa. Então, o que acontecia? Tudo que eles encontravam aqui, eles se apossavam, levavam para a Europa. Se apossavam, levavam para a Europa, né? Os europeus, principalmente os portugueses, contribuíram bastante para a formação do povo brasileiro. São heranças deles a língua portuguesa, certo? A gente vai ter aqui a língua portuguesa, várias comidas, principalmente os doces, festividades como Carnaval, São João e Natal, a religião católica, diversas músicas, especialmente aquelas com instrumentos de corda, e danças, além de muitos materiais da literatura, certo? Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandados por Pedro Álvares Cabral, né? Então, os portugueses, né, chegaram aqui comandados numa expedição por Pedro Álvares Cabral. E uma coisa que acontecia é que a história que se conta é a seguinte: Pedro Álvares Cabral partiu em busca de um novo caminho para chegar às Índias. E nessa busca para chegar às Índias, que era um território onde eles compravam especiarias como pimenta, noz moscada, sal, enfim, ele acabou por encontrar, sem querer, vamos falar assim, o Brasil. Só que isso hoje não é tão aceito, porque já se sabe que na época em que Pedro Álvares Cabral partiu em busca das Índias, já se tinha conhecimento de que, e aí eu vou falar para vocês, Cristóvão Colombo tinha descoberto o continente americano. Então se sabia que talvez existisse algo além, né, do que Cristóvão Colombo descobriu. Então é com essa premissa que Pedro Álvares Cabral parte em busca das Índias. E ele acaba chegando aqui no Brasil, que já era habitado pelos indígenas, tá bom? Curiosidade: para os portugueses conseguirem um pau-brasil quando chegaram às terras brasileiras, eles os trocavam com os indígenas por roupas, espelhos e outras bugigangas, porque os indígenas eles não conheciam nada disso. Então tudo que os portugueses traziam para os indígenas era algo diferente, eles não conheciam. Então os portugueses trocavam essas bugigangas, trocavam espelhos, trocavam roupas por pau-brasil, por riqueza. Exemplo: os portugueses chegavam, davam uma caneta para o indígena, vamos falar assim que caneta na época não existia, só para exemplificar para vocês, davam uma caneta para os indígenas e os indígenas ficavam deslumbrados: oh meu Deus, uma caneta, oh estou deslumbrado, uma caneta, né? E entregavam o pau-brasil para os portugueses, entregavam a localização de onde conseguiu o pau-brasil para os portugueses. Eles ficavam encantados com isso, então isso acontecia muito, tá? Então vejam só. Para casa, vocês vão fazer a página 57 e a página 58, onde agora eu vou fazer a explicação para vocês desse exercício.
No primeiro, você vai ligar e completar a imagem. Depois vai pintar, tá bom? Agora, pinte uma letra sim e outra não. Descubra o nome da embarcação em que os europeus vieram para o Brasil e escreva abaixo. Vocês vão começar pintando uma letra sim e uma letra não. E aí, o nome dessa embarcação vocês vão colocar aqui abaixo, tá bom? No segundo, observe a imagem abaixo, que representa um dos momentos da chegada dos europeus às terras brasileiras. E converse com sua turma sobre tudo, sobre o que é possível perceber. Então, vocês vão escrever o que vocês perceberam aqui. E na nossa live, a gente vai fazer esse debate sobre o que é que a gente está conseguindo perceber nessa imagem, tá? Na página 58, a gente já tem o seguinte: escreva como os indígenas vivem atualmente e ilustrem sua resposta. Atualmente, gente, os indígenas vivem em território preservado, né? A gente tem um órgão chamado FUNAI, que ela preserva a cultura indígena. Existem indígenas, sim, que vivem em sociedade, que não vivem mais em ocas, mas atualmente a gente tem os indígenas que vivem em locais preservados, principalmente pela FUNAI, né? Eles vão viver em ocas, né? Exercendo toda a sua cultura e tradição. Então, vocês podem desenhar ocas, o indígena ali exercendo toda a sua cultura, toda a sua tradição. Vocês podem colocar aí, tá certo? No quarto, responda as perguntas abaixo. Quem os europeus encontraram quando chegaram ao Brasil? Como tia disse lá no início dessa aula, quando os europeus chegaram ao Brasil, eles encontraram os indígenas. E os europeus, eu quero falar os portugueses, né? Que foi esse grupo, né, que encontrou primeiro o Brasil. Já que o Brasil já era habitado, já tinha sido descoberto pelos indígenas. Letra B. Se os indígenas habitavam as terras, deveriam ser expulsos pelos portugueses? É uma resposta de vocês. Mas se os indígenas já estavam aqui, eles deveriam ser expulsos? Eu acredito que não. Porque eles já estavam aqui, o território já era deles. Eles não deveriam ter sido expulsos. Você acha que a expulsão dos indígenas foi pacata ou houve lutas? Por quê? Foi pacífica ou houve lutas? Eu acredito que houve lutas, porque os indígenas estavam sendo retirados de um território que era deles para um grupo que eles não conheciam. Então, eu acredito que deve ter havido lutas. E eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. No último da letra B, da letra D de dado, o último, como você acha que os indígenas passaram a se sentir? A se sentirem escravizados, a se sentirem chateados, revoltados. Tanto é que os indígenas tiveram, né, um pouquinho de escravização, né? A gente sabe disso. Então, gente, vejam, vocês vão fazer a página 57 e 58 sobre os europeus, na nossa atividade de história de hoje, tá bom? E aí, o nosso vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para te saber. E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Beijo, gente!